Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? O meu nome é Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Mano, eu tava assistindo o Lula no Podpah e eu juro, é como ter a encarnação ali de todas as 48 leis do poder, todo o maquiavelismo, toda ação sorrateira ali se materializando, dando forma, moldando as coisas pra parecerem tudo de uma forma vitimista ali, que olha como eu sou coitadinho. Cara, eu juro, eu tava olhando o podcast e eu quase pensei, nossa, olha como o Lula é engraçado, que pena que eu tenho do Lula, coitado. E aí eu parei pra ver, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tenho certeza, mano, se o Lula entra num lugar, assim, ó, tem 10 pessoas, tá eu de um lado pra convencer essas 10 pessoas sobre algo real, verossímil, que eu tenho ali todas as informações, livros, notícias, e do outro lado tá o Lula, que ele vai convencer as pessoas de que eu tô dizendo, que o que eu tô dizendo é mentira. Juro, mesmo que eu tenha as informações e sejam dados específicos, reais, como a gravidade existe, ele chega na sala e convence todo mundo de que a gravidade não existe. Ele tem papo, entendeu? Ele lida com o fator mais importante de todos, que é o emocional das pessoas. Pode ver, desde o início ele faz um malabarismo emocional para manipular os próprios apresentadores do Podpah. Tudo bem que o Igão e o Mítico são burro, mano, são burro. Se deixam levar por qualquer papo, mas beleza, esse nem é o caso. Nem sei por que uns mano assim resolvem falar de política. Mas o Lula desde o começo, não, a gente vai conversar descontraído. Sabe por quê, Podpah? Porque o povo pediu que eu fosse aí conversar com vocês. O povo gosta de vocês. Desde o início essa manipulação sorrateira. Que povo que gosta do Podpah? O Lula tá conversando com criança porque o Podpah é um programa infantil, todo mundo sabe. É um programa de entretenimento. Não faz nenhum sentido seduzir as pessoas falando coisa falsa, mano. Assim, tu presta o mínimo de atenção possível ali no que o Lula diz, de cara tu já quebra ali, pô. Não faz sentido. O Podpah é um programa pra jovem, adolescente, é criança que assiste. Ai, Thiago, mas tem adulto. Pelo amor de Deus, né? Os adultos acompanham um podcast, sei lá, vamos dizer assim, o podcast do Primo Rico, podcast de negócio, podcast normal de adulto, ou até mesmo o Flow Podcast. Eu gosto muito do Flow, ele tem convidados bem relevantes, mas o Podpah é bem pra criança mesmo. E aí o Lula já toca direto no ponto fraco, sabe? Ele vai pro apelo emocional que os dois apresentadores do Podpah têm. Não, porque eu gosto do futebol, porque eu sou de tal time, e esse time, os torcedores desse time, eles são como uma egrégora, é como se fosse uma religião pra gente. E aí ele já começa sorrateiramente minar o discurso dele. Porque pode ver que os jogadores de futebol, quando viram jogador de futebol, a primeira coisa que eles fazem quando enriquecem é dar uma casinha pra mãezinha, pro paizinho ajudar. É isso que eu gosto no futebol. Tira o pobre da pobreza e deixa eles ricos. Cara, eu que tava assistindo, que eu sou vacinado contra político, eu bato no Bolsonaro, bato no Lula, bato no Cabo Daciolo, glória a Deus. Mas enfim, eu tenho um olho treinado pra bater de cara e ver as mentiras. E com o Lula parece que ele tem uma aura ou ele sabe contar, narrar as coisas, eu não sei como é que funciona, mas eu mesmo já tava pensando, coitadinho dos jogadores, isso não é que é verdade, isso, mano. Ele consegue de algum modo quase que místico pervadir o emocional das pessoas, minando assim com pequenos discursos emocionais. Engana-se quem diz que o Lula é burro, assim, vendo o discurso dele é algo genialmente maquiavélico, é excepcional. Como bom em falar, é excepcional. E aí o Lula, cara, pelo amor de Deus, o Lula, ele diz o seguinte, não, porque, pode ver, no governo Bolsonaro é moda, é bonitinho parecer um ignorante. O Lula, o cara que disse que tem preguiça de ler, o cara que estimula as pessoas e diz, não, porque o pobre tem que ir tomar uma cachaçinha no bar. Puta que pariu, cara, dizer, olha, tudo bem que eu não gosto do Bolsonaro, tudo bem que eu acho que o Bolsonaro, sabe, pra mim a melhor frase que define o Bolsonaro é aquela frase do Tyrion Lannister. A gente já teve reis cruéis e a gente já teve reis ignorantes, agora eu não sei se a gente já teve o azar de ter um rei cruel e ignorante ao mesmo tempo.
Pra mim é a mesma coisa com o presidente. A gente já teve presidentes cruéis e presidentes burros, mas um presidente cruel e burro é só o Bolsonaro mesmo. Mas enfim, o Lula, cara, critica exatamente o discurso dele. Todo aquele discurso que corrobora pra uma imagem que tá tudo bem tu ser um preguiçoso, tu não buscar informações. Aí quando esse discurso não vem dele, ele diz que isso é muito pejorativo. Pô, Lulão, me ajuda a te ajudar. Agora, a Paty Aysan aqui chegou a me dar um nojo, assim, o meu estômago chegou a... Pensei duas vezes se ia continuar ou não assistindo aquela porcaria. Foi quando o Lula resolveu exaltar o Fidel Castro. Pelo amor de Deus, gente, Fidel Castro é um criminoso. Ele foi direta ou indiretamente, pelo menos, culpado, pelo menos chutando baixo aí, por 8 mil mortes. Foi também perseguidor da fé cristã. Cara, pelo amor de Deus, não existe como falar bem do Fidel. Não existe mesmo. E o Lula lá bem feliz. Não, porque se o Fidel disse que eu sou o cara, então deve ser porque eu sou o cara. Pô, se o ditador da Coreia dizer que tu é o cara, então significa que tu é o cara? É óbvio que não, cara. Pelo amor de Deus, se um criminoso gostar de ti é algo bom, então santo Cristo, a cadeia tá cheia de gente legal. Fernandinho Beiramar deve ser o cara mais apto a governar o país, então, segundo esse parâmetro chulo, idiota. Agora também, uma coisa muito legal que o Lula falou. Sim, incrivelmente o Lula conseguiu falar algo bem coerente. Ele falou que os caras que são ruins, eles não são ruins porque eles querem, mas sim porque eles não conseguem ser melhores. Eu concordo com isso, tá? A pessoa que é ignorante, que ela é fraca, ela não é fraca e não erra porque ela quer errar. Só que a solução do Lula é o seguinte: essa gente fraca não sabe fazer dinheiro, então eu vou dar dinheiro pra eles. Isso é uma puta solução burra, mano. Deixa eu te explicar em rápidas palavras. Tu não deixa um cara que é estreito de universo amplo oferecendo dinheiro pra ele, mas sim oferecendo informação. Ora, se quer dar dinheiro pras pessoas pra ajudar a custear na fome, etc., mas dê livros junto. Estimule as pessoas a ler, faça as pessoas fazerem um cursinho aí, desenvolva algo que ensine elas a lidar com dinheiro, que ensine elas a ler um livro, métodos de estudo, dê informação para essas pessoas com um universo estreito consumir para que elas ampliem esse universo de possibilidades que elas têm dentro de si. Isso de dar dinheiro pro povo é aquela velha história de dar só o peixe, mas não ensinar a pescar. E aí o Lula vem com um discurso, não, porque quando eu era presidente eu tirei todo mundo da pobreza e agora tem gente passando fome de novo. Então aqui fica expresso toda a inépcia tua de governar. Porque se tu tirou as pessoas da fome ensinando elas não voltam mais pra fome. Agora o que tu fez? Tu deixou elas reféns do governo. Se tu deixar as pessoas refém do governo, tu nunca vai ter um povo livre. Não, tu vai ter um povo cada vez mais cego, cada vez mais subserviente, tendo que se submeter a um governo por questões de que ele não sabe como melhorar. Como eu já disse, se melhora o povo dando instrução, dando ferramentas para eles aprenderem. Os bons e velhos livros, por exemplo. Mas não, o discurso do Lula é, não, eu sou preguiçoso, então a maioria das pessoas deve ser preguiçosa, então eu vou dar dinheiro. Claro, tu ganha muito seguidor dando dinheiro para as pessoas. Com certeza eu não vou dizer que é um método inválido. Ajuda? Ajuda. Mas soluciona o problema? Não soluciona. É o seguinte, tem um cano vazando. Tu pode atar esse cano com um pano. Se tu colocar um pano ali e der várias voltas, tu vai atenuar esse vazamento, tá? Porém, assim que tu tira esse pano do cano, ele volta a jorrar. É o mesmo, cara. Tu não pode passar um pano na volta de um cano quebrado. Tu tem que ou trocar o cano ou colar ele com algum material para que ninguém precise voltar e amarrar mais panos depois. Mas, Thiago, e as pessoas que têm preguiça de ler? Se tem preguiça de ler, tem preguiça de progredir. Se tem preguiça de progredir, aí já não é mais culpa do governo. Aí a gente tem que encontrar um jeito bem macio de dizer, olha, se tu não vai fazer por merecer, então é porque tu não merece. Enfim, eu fui muito querido com o Lula nesse discurso e nem um pouco puxa-saco e nem desvalidei nada dele. Então eu peço teu like em troca disso, porque foi uma informação bem valiosa que eu te dei. Fui!